Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo, terça-feira, meio-dia 13, dia 3 de novembro de 2020. 19 graus aqui em São Paulo. Nem parece primavera. Eu agradeço a sua audiência, desejo um excelente retorno do feriado a todos, uma ótima semana. E hoje teremos às 20 horas a segunda aula da Semana do Trader ao vivo pelo YouTube. Eu gravei 2 vídeos no sábado, um radar e um na mira do trader. Teve a Semana do Trader domingo à noite, teve o cenário ontem. Eu recomendo que vocês assistam todos. Em todas essas aulas tem muita informação de valor. E Semana do Trader, hoje, 20 horas, teremos aula. Caríssimos, vamos começar os trabalhos aqui como a gente vinha fazendo nos dias mais quentes. Tomando meu Gatorade de uva aqui. Pelo mini índice, nós temos uma alta de 1,82. Tem mais ofertas de compra do que de venda, mas não nada absurdamente desequilibrado, né? 60 a 40, 65 a 35. Está 54 a 46 aqui, por isso está subindo. Então a gente vai arrastar isso para o outro monitor. Vamos ver no final como é que o mini índice estará ao final da gravação. Aqui no gráfico diário, o que a gente observa, né? Uma possível formação de pinça de fundo, tweezer, né, em inglês, que é quando nós temos duas mínimas muito próximas ou justapostas, a 93,555 na quinta e 93,630 na sexta-feira. Hoje, existe um gap intraday, não dá para ver aqui pelo diário, que o movimento na sexta foi amplo. Ontem não teve pregão em razão do feriado e a gente tem o teste da máxima da sexta-feira, que é o 96,340, chegou a bater 96,375 e o mercado se aproximando aqui da média de 5 períodos. Quando a gente traz o intraday, para quem está vendido, o perigo aqui está nos 96,895. O mercado pode interpretar como um eixo de um W grande. Por outro lado, o que enfraqueceria essa figura seria o seguinte: nós temos aqui a máxima de sexta-feira 96,340 e a máxima que tinha sido marcada no primeiro candle, logo após a abertura 96,295. Se o mercado começar a descer e ficar com uma cara aqui de topo duplo, né, o eixo desse topo duplo, um topo duplo meio cerveró, meio torto, né? Seria 95,410, mas a gente teria que marcar a mínima do dia 95,320. A perda dela faria com que o gap puxasse o preço como um imã e aí acho que o mercado entraria num território vendedor. Então, recapitulando, para descomplicar, deixou sinal de topo. Primeiro tem essa linha de tendência de baixa que eu tracei. Se ela for violada, traria o preço na mínima e na média. Então a gente tem boca de gap, mínima da sessão, o eixo do M, a LTB e a média de 5. Então a venda não terá vida fácil. As duas médias, LTB, mínima do dia, um suposto eixo aqui de M, além da boca do gap. Agora, o que acontece é o seguinte: se todos esses suportes forem violados, eles se tornam resistências pela inversão de polaridade da análise técnica e dificilmente volta também, por exemplo, no movimento de plena recuperação ou alguma coisa nesse sentido. Aí nós temos aqui o mini dólar. Está negociando aqui perto da média de 21 no diário. A gente vai traçar um topo aqui nos 5.702. Né? Lembrando que agora é o Z20. Né? E tem um outro topo aqui também na região de 5.662. É uma região propícia à formação de um fundo. Candidata à formação de um fundo. A gente tem um 30 minutos padrão fora da banda, dentro da banda. Eu já havia adiantado mais cedo para o meu grupo fechado
que tinha aqui uma situação provável de fundo, e o rompimento do 5679,500, né, já houve uma recuperação intraday bacana, né, é um ponto de stop agora para quem comprou aqui embaixo, stop curto, e pode fazer um movimento, por exemplo, de busca por este topo aqui a 5,717 ou até a média de 5 períodos. Então tem um stop bem claro, um risco-retorno interessante. E o mercado está convicto que o Donald Trump será reeleito, na minha visão. Apesar de pesquisas e de todos os pesares. Ele está convicto desde sempre, né? Que o Trump será reeleito. E essa LTB é uma candidata, né? O dólar está mostrando um sinal de fundo intraday, é uma região candidata a ser testada. Vamos falar de balanços corporativos. Raras coisas na vida são tão irritantes, e olha que eu sou calmo e tranquilo, sereno, como as pessoas saberem que você está gravando e ficarem te mandando mensagem no WhatsApp. Eu preciso aprender a lidar com isso ainda. É muito irritante, muito. Parece que faz para atrapalhar. Você vai falar, mas você não precisa olhar. Preciso, pessoal, porque às vezes a minha equipe passa recado por aqui, né? Então eu preciso olhar. A BB Seguridade tinha um fundo anterior bem marcado. A 23,96. Olha, isso daqui foi uma armadilha. Você olha aqui, interpreta esse gap como sendo de fuga. Eu estou falando aqui de balanços corporativos, tá? Se você falar, isso aqui é um gap de fuga. Fez um topo duplo, né, mais baixo que o anterior. Mais ou menos isso aqui, né? Padrão que a gente conhece. Ah, vai descer. Aí o que acontece? Uma armadilha, já abre em gap. Então o camarada que entrou aqui, ele já tá frito, tá com stop caro, daí ele fica sem saber o que fazer. E se ele começa a zerar quem tá vendido, eleva ainda mais o preço. Então isso daqui é o famoso rompimento falso. Como o mercado está muito volátil, saiu o balanço da empresa, aquela coisa toda que a gente já sabe, eu trabalharia se eu tivesse comprado ou vendido, enfim. Aí o cartezinho vai e abre um gráfico de barras, é difícil de entender, mas vamos lá, BBSE3. Cartezinho é um ótimo programa, eu preciso ver como é que eu altero isso aí. Mas aí nós temos o Trading View. Aqui na verdade está no padrão para abrir com candle, mas alguns ativos ele abre de barras. BB Seguridade, percebam aqui o gap na abertura, né, o rompimento falso. O que eu faria? Se eu tivesse comprado, eu marcaria, eu pegaria, agora a gente está usando um candle de 30 minutos, eu pegaria o candle anterior, no caso das 11h30, a mínima é 24,61. Colocaria stop 24,60. É o que eu faria, para não devolver lucro. Ok? E aí teve um outro ativo que teve seu balanço divulgado também, que é Detex. Detex 3. Um setor que reagiu muito bem, né, no pós-crash. Por exemplo, Detex, quando fez esse fundo duplo aqui, ela chegou a bater mínimo em 7,40, tá 19, quase, praticamente triplicou se você pegar a máxima da movimentação. Foi fechando esses gaps aqui que ficaram pelo caminho. E hoje reage com alta ao balanço, mas na verdade não é exatamente reagir com alta ao balanço, né? Existe alta generalizada no mercado. Aí o ativo acaba, né, é um movimento de manada. Então tem um gap aqui, provavelmente de fuga,
O grande perigo, entre aspas, para quem está na compra é a perda do 1897, que aí teria um pivô de baixa. E aí um pivô de baixa geralmente traz movimento de inflexão ou de uma boa correção, pelo menos. Então é o ponto-chave, é o 1897, na minha visão. Ok? Falar um pouco de setores, falar um pouco de farmácia. A gente gosta de falar de setores, né? Falar primeiro de... É a Panvel, né? De MED. PNVL 13. Quando eu fui para Gramado, eu vi algumas lá. Meu amigo Thiago Bizzi outro dia falou no Farol que elas são muito comuns lá no sul. É uma rede que tem força lá no sul. Na minha próxima carteira, a chance de ter uma empresa de farmácia é grande. A questão é saber quando comprar e qual comprar. Ela deu uma porrada, ficou de lado e está descendo. Isso não é sinal de compra, né? Aí tem a Pague Menos. A Pague Menos, por outro lado, quando eu ia para as Expo Moneys no Nordeste, eu sei que ela é muito forte lá. Eu vi muitas em Fortaleza, principalmente. O ativo está caindo, caindo, igual goiaba madura. Em algum momento acho que vai dar sinal de compra, ainda não parece esse momento. Eu vou falar de RADL. Tem duas ações que, se eu lembrar o código, tem alguma coisa errada. Eu nunca lembro. RADL, pessoal, fez o famoso topo triplo ou 3 rios. Eu tenho, modéstia à parte, uma memória excelente. Eu sei praticamente o código de todos os ativos mais líquidos. Talvez de uns 200 ativos, vai. Eu lembro do gráfico, mesmo sem olhar para o gráfico da maioria e coisas do gênero. Mas o código antes era da Lopes, agora eu sei. Agora o código da Profarma e da Demil é um caso sério. Então a gente tem um gap aqui, provavelmente de fuga, vídeo volume e tamanho da barra. A impressão que dá é que está repousando. E se perder 23,82, ela continua um movimento de descida. Hoje a gente pode colocar Ipera, né? Eu entendo nesse setor. Ipera já fez parte de carteiras das imersões mais de uma vez. Sempre operamos o ativo muito bem. E o setor como um todo está em queda, né? Pô, professor, mas não vende mais remédio, coisa e tal. O pessoal está em queda. Pode ser que diminuiu margem. E eu não vejo as farmácias tão cheias quanto falam. Um gap aqui em Ipera, provavelmente de fuga também. Aparentemente ela busca fundo aqui nos 26,93, né? Deixa eu ver se eu lembro de Profarma PF. Lembrei. E eu juro que eu não consultei. Jurar não é muito bom, né? Mas eu não consultei. Então, o que gerou o volume baixinho na Profarma de novo? O que gerou esse movimento tão forte na Profarma? Algumas razões. Primeiro, rompimento falso de 7,71. Quando houve o rompimento falso, que é uma armadilha, né? Quem é dos fora da banda, dentro da banda, motivo número 2. Distância para a média de 21, motivo número 3. Gap aberto aqui embaixo, motivo número 4. Né? Aqui praticamente uma nuvem negra. E agora o ativo tenta aqui montar um fundo, né, com eixo em 5,56. Poderia explodir a ação na compra. Para quem está comprado, em vez de trabalhar com o fundo anterior, eu trabalharia com a mínima do dia anterior, que é o 4,72. E é isso. E eu não compraria no momento. E tem uma ação que é a tal da Demil, né? Correto? Deixa eu ver aqui se eu acho. Colocar no fundamentos.
D1000 é farmácia, né? Eu consultei outro dia. D1000 Pharma DM. Aqui é V de varejo e F de farmácia. D1000 Varejo Pharma. DMVF3. De vez em quando eu faço aqui um pente fino nos setores. Vamos ver se tem liquidez e tal. Para quem entrou aqui em cima, tomou um calor forte. O ativo veio a 14,50, desceu de novo. É bem volátil, né? Não tem muita liquidez. E está numa região de fundo. Vamos observar o papel. Está subindo hoje numa região de fundo. Talvez o mercado tenha esses preços aqui em cima na memória, tal. Se pegar um fundo nesse ativo, é um monster trade, né? Então tá feito aí. A gente fez os balanços. E a gente falou também de setores. Correto? Legal. Vamos falar de ativos fixos então. A gente tem DI1F25. Os juros, curiosamente, estão em alta, né? Talvez o relatório Focus, a ata que nós vimos hoje. Tem uma shooting star no curto prazo, mas fato é que se romper essas máximas aqui vai vir para o 7,130, o que seria um sinal de queda para a bolsa, provavelmente. Então, não acho que vai romper com tanta facilidade, mas a gente tem eleições americanas no radar. Aí a gente vai ter a seguir o IFNC. Vamos lá, cartezinha, abre o gráfico. Começou a entrar volume. Os programas começam a abrir, maravilha. O cartezinha tem melhorias excelentes. Eu recomendo que vocês testem aí. Entrem em contato com o suporte @cartezinha, é uma ótima opção. Tá aqui no ponto-chave, que é o 9528. Individualmente, Banco do Brasil está tentando alguma reação depois da derrocada de semana passada. 32,22 é um ponto importante, assim como a LTA e a média de 5. Bradesco já demonstra força de fato. Aparentemente o mercado interpretou aqui como uma pinça. A gente tem um gap aqui, ó, mínima 20,96, máxima 20,90. E por 1 centavo não fechou. Então a boca do gap está indo o preço. Só que tem a boca do gap, as médias e a máxima do dia 29 como resistências, né? Aí temos Itube muito forte. Tem balanço hoje depois do pregão, correto? Tá rompendo as médias, já está no território acima da LTA. Caso mantenha essa força aqui, o gap seria fechado, mas eu não acredito que vai ser fechado com facilidade. Aí temos Itaúsa fazendo um movimento parecido, né? A primeira barreira aqui são as médias. Vamos pegar o gráfico de Itube, tentar ver o intraday. Se abrir de barras, a gente vai lá pro Trading View, ver se a gente enxerga alguma coisa. É um ativo símbolo, né? Ó, Itube, o que a gente vê aqui, pessoal? Tem um ponto ultra-chave. O primeiro é o gap. Na verdade, não é tão importante, mas é expressivo também. O primeiro é o gap. Agora, qual que é o ponto-chave no intraday? 24,02. Se perder o 24,02 no intraday, o ativo deve começar a cair. Por quê? Porque o 24,02 é a cabeça de um pivô, aqui no intraday de Itube. Nós temos aqui um fundo mais alto que o anterior. E o que a gente tem? Um fundo
um topo. E um fundo mais alto que o anterior. Né? Então é o ponto que, se for perdido, desarma aqui o pivô, simples assim. Ok? Então, por exemplo, isso daqui é um símbolo, né? Sendo o banco mais líquido e tal, via de regra, né? Aí nós temos Sambi pendurado aqui no 32,73, é um divisor de águas, a média de 5 está colada aqui. A gente tem Ambev muito forte. Ambev, lembra que eu comentava com vocês? Para quem vendeu aqui na perda do 13,97, era para zerar no 12,28, porque é a base do M. Quem não zerou tá tomando calor. Pode ser um repique? Pode, mas o trade era vender aqui e recomprar aqui, trabalhando short. Aí nós temos B3, SA3, o ativo encrencado ainda. Deu um sinal aqui de equilíbrio, aí o engolfo praticamente negou, agora equilibra de novo as forças. Vamos ver esse ativo no semanal. Semanal eu prefiro ver aqui no TradingView. B3, SA3. No semanal nós temos um pivô de baixa na perda de 53,06, só que vale destacar que tem um topo importante aqui, né? A 51,91. Inclusive está 10 centavos distante desse topo agora. Isso aqui não é qualquer topo, né? Ele trouxe o ativo de 51,91 até R$28. Então não é qualquer topo. O mercado tem memória, a briga tá na... Quem acredita na compra tem como base este topo, e na venda o pivô, mas um pivô no semanal é um padrão considerável. Aí nós vamos ter o BOVA11. BOVA11 subindo 2%. Fica com uma cara de pinça. Vamos ver o intraday. Aí o intraday está em barras. Sem diagramação nem nada. Vamos lá. Então vamos aqui no BOVA11 intraday. O BOVA11, ele passa uma ideia aqui de um rompimento de um fundo duplo. O eixo ele passaria por 93,12. Está longe ainda, né? E depois do Monster Gap, o BOVA11 está trabalhando de forma tímida aqui. Vai aproximando o médio preço. Aqui a gente tem o IBOV. Quando eu gravei aí o cenário em vídeo, acho que eu falei sobre isso ontem, no final de semana, eu comentava sobre uma formação de fundo duplo. Perceba assim, o eixo está aqui nos 96,700, mas o ativo está caminhando aqui. Se a gente olhar no diário, é uma situação binária, né? Eleições americanas, aí tem o lance de Covid, mais balanço. A grande questão é, houve um martelo, ele não foi anulado na sexta, mas ele foi enfraquecido, e hoje, acima de 94,880, a compra diz, ó, eu tô aqui. Né? Só que o volume, por enquanto, baixo, pela média que a gente tem no dia a dia. Deixa eu ver os benchmarks aqui. Vamos falar do Ibovespa em dólares. O Ibovespa em dólares, ele trabalhou abaixo desse fundo, da região de 16.534.
Agora trabalha acima. O primeiro objetivo de quando nós temos um repique, você fala, caramba, professor, por que o Bovespa em dólar está subindo 3% e o Bovespa está subindo 2 e pouco? Porque aí você tem que adicionar a queda do dólar. O dólar cai e impacta em alta para o Bovespa, em dólares. Entendeu a lógica aí da coisa, né? Então, o primeiro objetivo de um repique dessa natureza é a média de 5. Então, tá na região que tinha que estar mesmo. Aí nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, caindo forte para os padrões do DXY. Existe aqui uma região importante de 93.904, ela foi facilmente perdida. Então, para quem comprou aqui embaixo, acionou stop na perda dessa região. E tem gente que acompanha a gente aqui e opera ativos relacionados e coisa e tal. Recebi uns 2 ou 3 e-mails agradecendo. Fico feliz em poder ajudar. A não ser que o cara seja um monstro, né? Ou seja muito frio, ou foi muito arrebentado na bolsa, muito machucado. O que os alunos reclamam pra mim, fala, porra, eu tenho outras pessoas que eu sigo tal, quando eu agradeço alguma coisa, os caras não citam, não respondem. Cada um sabe da sua dor, né? Mas eu respondo porque pra mim é um prazer, assim, o contato, é a força que me move. Ó, aqui no caso do VIX, que muita gente que segue a gente opera também, o stop foi no 98, no 38,28. Estopou, colocou lucro no bolso, o pessoal pegou aqui embaixo na bagunça. Assim, eu sou um cara duro, assim, porque tem que ser para operar na bolsa, mas não tem como não se sensibilizar quando o aluno agradece, fala da família e tal, a não ser que o camarada seja muito sangue ruim. E tem muito cara sangue ruim aí na bolsa, mas eu particularmente gosto. E é a força que me move, por quê? Porque não é fácil, pessoal, o que a gente faz. Eu todos os dias, eu tenho 3 grupos de Telegram, tenho que dar atenção. Eu respondo os e-mails, eu monto o cenário, gravo o cenário em vídeo, gravo o radar. Aí tem a comunicação por e-mail com o meu grupo fechado, é carteira, é mini contrato de índice, de dólar. Tem o informe cenário que eu redijo. Isso falando profissionalmente, né? Trabalho de research, estudo dos gráficos. Então, assim, você tem que ter alguma coisa que te move. No caso, o feedback dos meus alunos é muito importante para mim. Né? Eu fico feliz quando a gente tem, por exemplo, a gente fez uma semana do trader, ó. Num domingo à noite, véspera de feriado. Ó, algumas imagens aqui, ó. Tá vendo aqui? Por enquanto a gente teve 3.121 visualizações. Olha eu aparecendo aqui, tava com agasalho e tal. Ó a galera comentando, ó a interação, ó. Pô, isso aqui não tem preço. Ó, o tempo inteiro, ó. Parei pra responder, eu respondi todas. O cara fala, eu respondo todos os e-mails, ninguém vê. Agora, como é que você vê que a pessoa realmente tem carinho, ama os alunos? Quando ele pega isso daqui, ó, responde tudo, ó. Aí tem um porém. O negócio era para durar 50 minutos, demorou 2 horas. Aí, assim, a minha equipe deve ter ficado um pouquinho brava comigo e o meu filho também, porque a gente ia jantar, mas aí faz parte do jogo. Ó, isso, eu respondi tudo, ó. E tem aqui o Alexandre Cabral, ó, meu amigo da Expo Money. Fomos, ó, ele falando da Expo Money aqui, fomos em muitas Expo Money. Tive o prazer de conhecer as filhas do Cabral logo que elas nasceram, comi um estrogonofe lá na casa dele. O Cabral mora perto da onde eu tenho um dos meus comércios, tinha, né, voltado para a estética para o público feminino. Aquele ponto em específico eu não estou mais lá, eu estou fazendo uma mudança para um outro local, mas ele mora lá perto onde eu tinha um dos comércios, ali em São Judas. Inclusive alguns alunos já passaram lá na frente e me deram um abraço e tudo mais. Então foi bem legal. Pô, então isso daqui, ó, eu sou pequenininho, pessoal, né? A gente tem um trabalho meio antagônico, né? Mas a gente ter isso daqui até o final da semana vai ter 3.500 visualizações. Para uma véspera de feriado num domingo com frio, pô, isso pra mim é uma vitória. Então essa é a força que me move. E dando continuidade aqui, então o VIX foi isso. Aí nós temos o EWZ. EWZ ontem subiu 1,15, hoje 1,80. Ele está na boca aqui de um gap.
Eu acho que é mais um estudo que faz sentido a gente colocar um gráfico intraday para ver qual que é a do EWZ aqui. E no caso dele, eu mostrei aquele possível eixo de W no Ibovespa, o eixo dele fica 27,63. E ele está 27,67. Se ele perder o 27,63, 27,60 aqui, eu penso que ele vai descer pelo menos para testar o 27,36, ó. Isso falando do 30 minutos. Aí nós vamos ter o S&P, que já tinha subido ontem. Né, o S&P ontem subiu 1,23, hoje está subindo 2,08. Ele tem um gap para fechar a 3,388. Chegou a bater 3,387, não fechou por um ponto. A média de 21 está fazendo barreira aqui. Nós temos o Dow Jones. Né? Lembra que eu comentei que a perda do 27,094 aqui de imediato não me convencia? Não, o mercado voltou. E agora o Dow Jones fechou o gap, tocou a média de 21, está sentindo um pouco. Se eu fizesse um programa desse aqui como a Semana do Trader, falando de day trade, já tinha 10 mil visualizações. Mas eu não vou falar sobre isso porque eu não gosto de vender ilusão. Então, eu falo daquilo que eu acredito e que eu provo que funciona. Então, no caso do índice Nasdaq, o gap está lá em cima ainda, é o mais... Falar que o Nasdaq está fraco, né? Mas por que está subindo hoje? Entre sexta e ontem, esse padrão aqui... Pô, professor, isso daqui é arame. Esse padrão aqui é duplo. Ele é pinça, tweezer, e ele é ave migratória, porque o corpo da mãe e do bebê são da mesma cor. Aí falando um pouco da Bolsa do Reino Unido, um movimento amplo, né? Tinha cravado mínima 3 vezes seguidas, ontem subiu em 39, hoje está subindo 2,03, movimento manjado, busca pela média de 21. Professor, que ponto que se perder... começa a cair um pouco mais, os 5.716, que é a mínima do dia 22, mas vai fechar daqui a pouco 13,30, dificilmente vai ter grandes mudanças aí na Europa, né? O índice DAX a mesma coisa, ó, fundo 3 vezes no mesmo patamar, é o princípio da pinça, ainda fortalece porque tem um terceiro dia e está fechando o gap aqui, ó, em 12,034, hoje bateu 12,054, o gap fechado. Legal. Aí tem a Bolsa de Paris. A Bolsa de Paris disparou mesmo, né? 0,54, 2,11, 2,35. Nem aí para a segunda onda de Covid. Nós temos um ponto-chave, que é o 4666. Eu tinha comentado. Conforme ele foi rompido de baixo para cima, realmente disparou. Fato. E aí... repique comprido até a média de 21. Daqui para cima é inflexão, daqui para baixo aí realmente fortalece a ideia do repique. Aí a gente tem o Eurostock 50, martelão no dia 30, acionou, venceu a cabeça, né? A 2977,5. Antes da média de 21 tem um ponto importantíssimo aqui, que é a mínima do dia 25 de setembro, é 3.093. Como está abaixo, e se ficar abaixo, fica realmente com cara de repique. Mas também não é fácil para a venda trabalhar contra... São dois tratores aqui depois de acionar o martelo, né? E aí tem a Bolsa da China, a Bolsa de Xangai, demonstrando, né, alguma ideia aqui compradora depois de tocar essa LTA. Vamos ver hoje como é que reage. A Bolsa da China vai ser um termômetro, né? Vamos ver se vai ter resultado das eleições americanas, se tem, se não tem. E aí, nós vamos ter o BZQ, que é inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2, é uma iShare. Está caindo, só que numa boca de gap, região de suporte. Vamos ver como é que se comporta por aqui. Por fim, nós temos o petróleo, né, que ontem fez uma bela sombra inferior. Ao romper o fundo anterior a 38,82, chama compradores, acima da média de 21, reversão. Abaixo configura um repique. A mesma coisa
o futuro do WTI em Nova York. Aí o Bitcoin ele está trabalhando aqui aproximando média de preço. Acho que não tem nada tão interessante no momento. A gente teve o racional de uma operação forte aqui, mas já realizou-se. Deixando claro que eu não fiz, eu só passei o meu racional. E aí a gente começa e encerra com o mini índice conforme prometemos. O mini índice ele realmente passou uma ideia de pinça próximo a uma região de fundo anterior. Ele veio até a média de 5, é o mínimo que faz um repique. Rompeu a máxima de sexta-feira, 93.340, mas não conseguiu manter-se. Foi a 96.400. Ok. 96.400. O perigo para quem está vendido é romper 96.895, só que seria a alegria dos comprados. O que é que faz o mini índice aqui? A máxima de sexta tá aqui, ó, 96.340. A máxima de hoje na abertura 96.295. Então ele tentou nos últimos 3 candles, ó, 96.375, 96.400, 96.335. Ele tentou romper essa região sem sucesso. Então, se ele começar a descer, ele tem alguns suportes. LTB fúcsia, média de 5, média de 21. A mínima de hoje é 95.320 e tem a boca do gap. Só que se ele perdeu 95.320, eu acho que ele mergulha aqui e de repente vem na mínima no 93.630. O difícil é acreditar que isso vai acontecer hoje com tudo subindo lá fora. E amanhã é mais coração do que a técnica, né? Então, dependendo do que sair à noite, pode abrir aqui em cima, aqui embaixo, mas assim, para o intraday, o 95.320, se for perdido, leva a média de 5 junto, eu acho que pelo menos preenche o gap. A gente teria um teste ali, por exemplo, de 94.600, 94.500. Vamos ver, ok? Então é isso, eu volto mais tarde com o radar e depois com a semana do trader à noite. Conto com a sua audiência nos dois. Saúde e paz a todos, pessoal. Valeu!